da vez passada também, né? Tá? Obrigado, Maria. Falei pra vocês terem, que faz função de potência. Obrigado, Maria. Coloca lá. E aí você vai assim, ó, fazendo mímica pra galera. Cada um. Então vou deixar a Carla em cima lá, pra facilitar o que ela viu. E a Lara vai falar pra gente então. Ó, é lá, Clara. Vai lá, e aí? O que é? Sim, aí você tá falando. Então primeiro a gente vai colocar o número 1. Qual tipo de anestesia que o paciente está submetido e qual é a posição que ele está no exercício cirúrgico ser realizado. E o número 2 é asepsia e anestesia com colocação do campo. Afinal, o que diabo significa asepsia e anestesia? Asepsia é uma condição submetida à anestesia, a infecção por fluorina, asepsia? Sim. Tá. E o lugar asséptico é aquele que está em infecção. Então, é um lugar estéreo. Asepsia significaria, seria fenômeno mais ou menos de algo estéreo. Só que a asepsia é o conjunto de medidas que você realiza para conseguir chegar naquilo. Pensando no paciente de cirurgia, pensando no paciente que você vai abordar, o paciente tem alguma parte dele que é asséptica, que é estéril? Não, mas a parte interna dele, para ele é. Até ele pode estar infectado, tá? Mas a gente vai partir do pressuposto que ele não está. Eu falo essas coisas, não existe isso, sabe? É só para vocês tentarem fazer uma relação de que eu busco para o meu doente. Então, o meio interno do meu doente, para ele, seria, se ele não tiver uma infecção, seria como se fosse o meio asséptico. Porque tirando o meio interno, eu não tenho isso. Porque a nossa cobertura, a nossa pele é colonizada. Os germes, normalmente, aí tem as questões das floras, né? Os germes, e a gente tem 2 tipos de flora, transitória e permanente. Então, por mais que você dê banho, que você use as técnicas antissépticas, que a gente vai falar já, nunca vou conseguir ser estéril por fora. Mas pro meu meio interno, teoricamente esse seria o objetivo, é o lugar mais limpo meu, né? O meio interno, o meio vascular, digamos assim. Então, a princípio, não tem bactéria circulando dentro do meu sangue. Se eu fizer uma cultura, a princípio não é pra vir nada, né? Mas se eu fizer um suave, axilar, cutâneo, nasal, oral, intestinal, assim, esse vai ter. Mas esse é a nossa flora. Se a gente não tá doente, é isso que a gente espera. E aí, então, a asepsia é o conjunto de medidas. E antisepsia é o que, Lara? Também um conjunto de medidas para inibir o crescimento do interventor ou remover o determinado local. Melhor é isso, quer exemplos, porque senão vai ficar tudo muito teórico. Me dá exemplos de medidas, porque a antisepsia não é um conjunto de medidas, são técnicas que eu somo para chegar na asepsia. Mas exemplos de técnicas de antisepsia. Através de insetos e desinfetantes, que daí seria a defamação, O que mais? Então, podem ajudar ela. Só que vou falar, por favor, fala o primeiro nome, que agora vai começar aqui os quadradinhos de vocês. Ana, ajuda ela, ela falou o que mesmo? Vamos lá, tá? Degeneração do quê, Lara? Das mãos de quem? de todo mundo Da equipe cirúrgica, tá? São termos que parecem desse, mas questão você falar de quem? Do modelo, do paciente? É importante fazer degeneração das mãos do paciente? Não, o paciente não quer a mão. Mas eles são terceiros que precisam ser fixos. Então, degeneração das mãos. Mas eu degenero em algum outro lugar? Degenero em algum outro lugar? No sítio cirúrgico. Então, degeneração eu preciso especificar da mão da equipe, mas também no leito cirúrgico, sítio cirúrgico, que é onde a gente vai operar. Aí, qual foi a outra coisa que você falou? através de insetos ou desinfetantes. Antisséptico é diferente de desinfetante. Desinfetante eu uso num lugar, antisséptico eu uso em outro. A gente vai separar melhor já isso aí, porque qual foi a sua medida de socorro? Teria a esterilização. Esterilização. O que é esteriliza? Materiais. Eu posso esterilizar o paciente? Não, mas é para isso a gente está aqui, que às vezes a gente acha que o local que a gente vai operar é estéril, né?
Se o objetivo maior é o meu doente, vocês falaram que eu lavo a mão da pessoa, que eu faço sterilização de material, que eu faço degeneração do sítio cirúrgico, o que mais? Pensa em tudo que eu vou fazer ali de orquestrar, né? Todo aquele balé ali do centro cirúrgico. O objetivo final é evitar a infecção buscando a asepsia. Nunca vou alcançar. Mas o que mais eu faço aí para tentar chegar nisso? Paramentação. Calma, a gente vai chegar nessa discussão melhor, né? Os antissépticos, alcoólicos ou aquosos adicionados à planta da degeneração. Isso é o termo que a gente usa de antisepsia. É o ato de pintar. Dicotomia, vai ser um novo brilho, essa história ali, mas teoricamente a gente também faz dicotomia com esse objetivo. O que mais? Banho, é outra boa brilha, banho de paciente. O que mais? A colocação dos canos cirúrgicos. EPIs, como por exemplo o quê? Perfeito. O entrar no hospital de centro cirúrgico, colocar propé, que hoje em dia já também é discutido, colocar touca, máscara, lupa, depois de ter se desenhado e paramentado. Tem algumas coisas que vocês vão ver que existem, estão descritas, mas não são práticas, estragam o material, ou não são executáveis na nossa realidade, porque é muito difícil, já inventar coisa mais fácil e é controlar. Mas, o próprio fluxo, né? Tudo que a gente falar para evitar, querendo ou não, são medidas de antisepsia, tá? Então, vai lá, Carla. Professor, eu vi que faz uma prova. O que é a prova? O paciente vai deitar. Desenha aí. Só bota a cabecinha do bonequinho igual de criança assim. Isso. A barriga vai dar aqui. Barriga pra cima ou barriga pra baixo? Aí depois tem que derrubar pra ela para o bonequinho, vai ficar De ladinho, de ladinho. Aí tem a supina, que é a posição mais comum, que o paciente vai deitar barriga pra cima, braço frontal, né? Aí a lipoponta, que é uma posição ginecológica. Todo mundo sabe que são ginecológicas. As mulheres Necessita das pernas. Que cirurgia faz ginecológica usa nessas posições, nessa posição? É pra rádio. Principalmente. O top, eventualmente, muito mais assim, unilateral do que o vai ser mentido. Então, vou fazer no joelho, vai ficar com aquele joelho. Então, seria semi-lipotomia. Tá? Ah, pronto, aqui também. Já deu um nome da sala. O que mais? A lista de preto aí. Isso. A pessoa que paciente vai deitar, vai levar mais as pernas. Tá deitado normal, tá deitado mais precisa, bota o desenho aí, a cabecinha, vai pra baixo e embaixo. Isso, eita, aquela daí. Não, na verdade, sim, não é a cama não é, aquela que levanta. Pra que precisa uma posição dessa? Pra que eu preciso de peito no corpo? É pra cirurgia de ombro, acessar o função. Pra cirurgia de abdômen inferior, abdômen inferior. A abdominoplastia também. Entenderam o porquê disso? Por que será que eu tenho para acessar pelve ou abdômen inferior? Eu preciso de treino. E a gente até apelida, chama treino, só dá um treino. Treinador. Eu falei uma coisa errada, então. Essa abdominoplastia é na posição central. Não, é a posição central. Que é a paciente que sentadinho, ela é na abdômen e fica meio. É um pouco assim. O que ela está falando tem o mesmo sentido da explicação do treino. Por que Não. Para a gravidade ajudar. Dá para operar algo caindo em cima? Dá. Então, é uma manobra que usa a gravidade a meu favor. Então, se eu quero operar pelve, se eu deixar o paciente deitado, o intestino vai ficar caindo em cima atrapalhando. Então, você dá um trem, as alças caem para cá, o trem livre, só o que quer mexer. O contrário também é verdadeiro, vai mexer em fígado, fazer uma colesterol. Qual é a posição? O contrário da perna é que é o propive que a gente faz. Propive. E, inclusive, durante as cirurgias, a gente, por exemplo, a pace. Vocês acham que na pace faça alguma posição diferente? Hein, gente? Qual a posição que usa para fazer uma pace? Você começa com supino, mas rapidamente você vai pedir para o anestesista fazer o quê? Dá o trem. Por quê? Já que uma pace tá lá na posição inferior da cavidade abdominal, vai cair as coisas em cima. Então dá um trem, já dá o sair em cima. Aí você faz a periféria, libera a lapuseira, e no final da cirurgia, você quer que lavar a cavidade. Para lavar a cavidade, se eu jogar soro na cavidade que estava no pulso, localizado ali no quadrante inferior direito, e o paciente estiver em trem, o que vai acontecer? Vai pegar aquela lapuseira e vai jogar na barriga inteira. Até lá,
no diafragma, aí você não quer isso. Aí nesse momento você pede para anestesista dar um pró, porque você vai lavar a cavidade e no máximo vai cair dentro de um saco de dor. Inclusive, você vai lá e aí você bota 50 milhões de gases montados até secar, inclusive o fundo de saco, até vir limpinho, para que você não deixe pus ali no meio e aquele pus vá contaminar aquele lugar inferior. Tá? Então as posições do paciente são utilizadas para isso, para te facilitar a cirurgia, para evitar uma disseminação de infecção, quando você abre um abscesso, tá? E é muito, 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 muito importante. E fora essas são as principais, e aí tem variações dela conforme a necessidade da cirurgia. Quem usa prona? Coluna, dá pra fazer coluna sem prona? Não dá. Então tem ali só pra matar também. O que é depois que tá do lado? Anatomia. Fora a coluna. O pessoal da URO normalmente para cirurgias renais colocam de lateral. Normalmente tem lateral abordagem, aí fica mais fácil. Tórax, usa lateral. Lateral, quando é toracotomia lateral, usa lateral e apoia o braço assim pra frente, pra tirar a escápula da frente, né? E até pra apoiar, porque de lateral o paciente fica com risco mais de cair. Então, quando colocar o paciente na posição, a gente tem que usar um monte de esparadrapo, faixa, sempre uma barata danada que a gente usa para o paciente cair da posição, a mexe da posição. Transplante de medula óssea, até onde eu sei, é qual a posição que você essa? Pronto? Deve ser bastante função, né? Perfeito. Ela se popularizou bastante no Covid, né? Para melhorar a ventilação do paciente. Eu vejo os condutores. Inclusive, na UTI é muito utilizada, tirando assim, antes do prona, você tem outra posição. Qual posição que a gente tenta no paciente de lado, não no Covid só, mas o paciente que está em pulmonar, que a gente tenta antes de pronar. Problema gigante. Não faz parte do problema propriamente dito, a gente tenta deixar o mais alto possível antes de pronar, justamente por o abdômen, especialmente se paciente obeso, o abdômen sai em cima. Tá? Se eu observo uma pessoa obesa, ela já tem atividade respiratória possível. Quando vocês estão com dor abdominal, distendido, assim. Então, qualquer paciente com abdômen agudo, obstrutivo, qualquer queixa abdominal com distensão, com dor abdominal por si só, ela vai dar atividade respiratória. Então, a posição de cabeceira elevada ajuda. Outra coisa que a cabeceira elevada ajuda. Diminuir o risco de broncoaspiração, mas por que diminuir o risco de broncoaspiração? Porque diminui refluxo. Então, a gente usa muito, a maioria. Cabeceira elevada, vocês vão ver nas prescrições. Cabeceira elevada 30 graus, 45 graus, para diminuir refluxo. E para mim, na cabeça do pescoço, por que eu volto na minha questão cabeceira elevada? Fora esses motivos. Pacientes na cabeça do pescoço. Não, fala assim, para enfermaria, vamos lá, cabeceira elevada. Não tem cabeceira elevada, não é para baixar a cabeceira. É qual laboratório que eu estou orientando? Você está entendendo, professor? Para lidar com o paciente. O edema sim, acaba vindo junto, né? Mas é o mais importante, mais agudo. Sangramento. Então diminui o risco de sangramento, tá? Sangramento, hematoma, seroma, edema. Aí tudo que vem junto, tá? Então tá bom, nossas posições são importantes, é importante saber que elas são, pelo menos assim, passar pela cabeça o exemplo de cirurgia, de especialidade que usa cada uma delas, tá? Então, prona, coluna, neuro, quando for fazer acessos posteriores, qualquer coisa que você consiga pensar no dorso, tá? Em abrir com sério, coluna, principalmente. Decúbito lateral, acesso renal, né? Ou para útero quando é acesso renal, para tórax quando vai para a anatomia lateral, de repente para um top, se for mexer com o quadril só, com o fêmur só, nefrectomia, supina, quase tudo, né? Quase tudo. Litotomia, cirurgias pélvicas, ginecológicas, urológicas, cirurgias de retais, broncológicas, todas têm dor. Muito provavelmente a cirurgia começa em prona, depois dá o trem para abordagem de cavidade inferior, né? Pélvica não inferior, para sair da alça. Cirurgia por vídeo. Qual é a posição da cirurgia por vídeo? Supina, mas supina normal? Pode observar, toda cirurgia por vídeo começa a supina e rapidamente a primeira coisa que ele vai falar é mudar de posição. Vai para trem ou proclive, a depender
região tem que ser ventilado. Quando que eu vou pedir cirurgia de vídeo? Que tipo de cirurgia de vídeo eu vou pedir que treina de olho? Qual liga? Treina de olho não fica perto, tá? Vascular? Hã? Não, a cirurgia vascular? Ó, no vídeo. Que cirurgia vascular ela tem? Tem nas cirurgias mais corriqueiras que existem. Vamos dar duas mais corriqueiras, vai. Apêndice e coluna externa. Uma faço uma, outra faço outra. Apêndice eu vou fazer treino no início. E a vesícula eu vou dar pronto. Por quê? A vista que você quer ver, você tem que subir ela pro alto do intestino e sair de cima. Então, se é vesícula, levanta a cabeça para tirar o peso das alças de cima da vesícula. O contrário também, levanta as pernas para tirar as alças de cima do apêndice, tá bom? Certo? Isso é o basicão das posições. Peguem as fotinhas depois para ter as posições para vocês fixarem. E treinem. Aí, tipo de cirurgia eu poderia usar, tá bom? Então, a asepsia. Então, ó, vamos facilitar. A gente falou de vários exemplos de coisas que a gente faz para poder chegar na asepsia, que vocês já entenderam que ela é meio que toca, mas a gente tenta, porque a gente tenta chegar o melhor possível no meio interno do doente, através de medidas de antisepsia. Então, antes de falar ponto a ponto, vamos falar das medidas de antisepsia em relação às classes, né, aos conceitos, que alguém já começado a falar aí. Por exemplo, esterilização é uma forma. Vou começar pela mais básica. Acho que qual é a primeira que está aí no artigo que ele vai falar? É desinfecção? Degermação. Começa a degermação? Degermação. Então, vou chamar alguém aqui, que estão sempre falando de degermação. Ivo. Vai lá, Ivo. O que é degermação? É uma deficiência, tirar é quase que você fala, alimentação. Ele usa sabão de sintéticos. Desenvolve medicamentos. Amanda, tá aí? Nossa. Ajuda aí, melhor esse negócio. A degradação a gente tenta diminuir o número de micro-organismos, a gente tenta manter esse número de micro-organismos após a escovação da pele com o sabão germante. É qualquer sabão que usar? Não. Por isso a gente está falando de degermante. Então, gente, degermação é o ato de lavar com antisséptico degermante. E que lugar que eu degermo? Não, que lugar que eu degermo? Degerma a mesa ou degerma? Então, degerma a pele. De quem? Paciente ou da equipe, tá? Então, eu vou usar em resíduos orgânicos, eu vou usar nas pessoas, que seja no sítio cirúrgico, que seja na mão da equipe, agentes degermantes. E a questão do degermante vem oriundo de sabão, tá? Então, você tem a ação águas fosfolipídias do sabão, que um gruda na água, outro gruda na sujeira, que é gordura, e através disso você tira a sujeira grosseira. Porém, não só sabão, ele tem um antisséptico junto, tá? Então, degermante a partir de agora, para vocês, é uma solução de antisséptico com sabão. Tem que fazer bolinha dentro de água. Isso é degermante. Aí a gente vai ver que existem dois degermantes mais utilizados no nosso meio. Não existe só esses dois, mas no Brasil são dois mais que são utilizados, tá? Então, degermação não é água e sabão. Vocês vão encontrar conceitos falando que é o ato de lavar com água e sabão, mas não vou aceitar sobre isso, afinal, nós estamos falando de cirurgia. Alguma vez eu brigar comigo, estava na literatura e falava que era água e sabão. Eu vou falar, eu vou lavar minha mão com a Protex e Protex. Com IP para sua cirurgia? Não, beleza, então a gente está falando de técnica cirúrgica, não estou falando de lavar luz, tá? Então, degermante, você tem degermante casa, quer dizer, eu tenho, mas você não tem. Aliás, eu até falo que eu falo cheque da cirurgia com degermante aplicado. Mas não é o sabão comum de casa, não é o sabonete comum de casa, não é o shampoo comum de casa, tá? Ele obrigatoriamente tem um agente antisséptico junto. E você vai usar na pele do doente ou nas mãos da sua equipe, né? Nas mãos da equipe. Isso é degermação. Depende. Eu tenho ele na apresentação degermante, mas não só, tá? Então, degermação é isso. Não, você vai explicar o que é isso. É um antisséptico, é um ato de lavar as mãos ou o leito cirúrgico com solução degermante, que é um antisséptico com sabão. É um sabão antisséptico, tá? E aí que a gente vai ver especificamente quais são. O que eu não quero só que vocês escrevam água e sabão. Lavar a mão com água e sabão é degermação? Não, não é, você lavar a mão, tá? Depois, então, aí tem que ter desinfecção? Então, eu vou pra desinfecção pra melhorar a cabeça. Tem outra obrigação aí, vou deixar aqui. Isabela não chegou, né?
fazem com que ela não se prolifere ou não tenha intoxicação. Mas aí, a desinfecção, repete o que você falou então? Vai inibir. Ela vai destruir a partícula do germe patogênico ou vai inibir a sua toxicidade ou a sua proliferação. Tá. Mas eu faço a desinfecção do quê? Todo mundo perguntar no que assim, é material, é pessoa, onde a gente faz a desinfecção? Mas isso é importante porque o desinfetante não é o mesmo que eu uso na pessoa, tá? Por isso que eu quero especificar assim, alguns conceitos pra gente saber. Então, desinfecção, você vai matar, você vai destruir ou inativar os germes, né? Bactérias, vírus, fungos, esporos, de superfícies inanimadas, para que você possa reutilizá-las sem risco. Esse ambiente que eu desinfetei está estéril? Não, porque ele destruiu, mas nem tudo ele destruiu, ele pode ter apenas inativado. Então, o inativado tem tempo para voltar. Então, coisas que eu desinfecto, e aí não pode ser pessoas, por que não pode desinfectar pessoas? Porque a gente nunca vai conseguir, e porque também os agentes desinfetantes normalmente são tóxicos para nós. Tá? Então, desinfecção é no material. Exemplo de desinfecção. Na mesa. O que você acha que a gente usa na mesa? Que mesa? Naquelas mesas de instrumentação, no caso. Aonde mais? Material. O leite do doente, a mesa, você usa também, você instrumental. Que instrumental? As pinças. As pinças são desinfetadas? Antes de serem esterilizadas, elas são desinfetadas? Sim. Mas não só. Tá? Então não está totalmente errado. Mas eu quero saber coisas que a gente só desinfeta. A solução que o paciente vai fazer o paciente vai fazer. Mais. Chão, parede. Não é o tempo todo, mas parede. Então tudo que foi inanimado na sala, que não der para ser esterilizado e que a gente vai entrar em contato, tem que ser desinfetado. Tá? Então, a mesa cirúrgica, o carrinho do anestesista, o lavatório, os fios, o chão, a parede. Tá bem? Só que é um processo diferente porque foi lavagem, técnica, vai ser só desinfetado. A rouparia que a gente entra não é estéril. Os aventais sim, tá? Mas aí tem a rouparia diferente, porque são desinfetadas. O que mais? Larinho, é estéril? Larinho do anestesista? São desinfetados. São lavados e colocados em soluções para desinfecção. Mas não são estéreis. Pedrão também não. Bambu também não. E material de vídeo? Material de vídeo. O vídeo, gente, para quem tem uma torre, computador, troços circunflagrais, a câmera, a fonte de luz. Do equipamento saem os cabos que vem para a cirurgia. E a cirurgia é estéril. Alguns cabos que podem ser esterilizados são, por exemplo, a fibra de ótica, a de luz. Então a gente recebe aqui na mesa cirúrgica e eu passo, assim como a gente passa o cabo de bisturí para a circulante pela pontinha, a circulante pega, eu desenrolo que meu cabo está estéreo, aí fica para mim, fixo aqui na minha mesa, no lacal, no poste, para ele não cair, e entrega a pontinha para ela. Ela pega aqui pela pontinha, que ela contaminou a ponta, e conecta lá no equipamento. Só que, por exemplo, a câmera, dá para esterilizar? A câmera, ela é aqui na pontinha do fio, está conectada lá na câmera. Aí como é que a gente faz? Quando tem instrumentais em cabos que não podem ser esterilizados, vem um saquinho estéril pra gente, e aí a gente encolhe eles igualmente, a gente puxa mesmo o vestido, e vai empurrar o cabo, ela vai puxar a ponta do saquinho, e a gente reveste ele com esse saquinho estéril, tá? Mas existem alguns materiais endoscópicos, por exemplo, endoscópio, para endoscopia digestiva, bronquoscopia, coloscopia, é estéril. O larinho é estéril. Anota aí, qual o processo que os materiais endoscópicos fazem? Exato. Mas o que é isso? O que o ácido faz? Esteriliza? Desinfeta, tá? Então, gente, pra gente... Vamos lá, me falar quais são os agentes desinfetantes que vocês conhecem. Então, a gente falou que desinfecção destrói ou inativa os germes para que aquilo possa ser seguramente reutilizado. Então, tem vários materiais que são apenas desinfetados, né? Todos esses materiais inerentes da sala, mas alguns materiais que entram em contato com os pacientes. Então, eu acabei de falar para vocês que endoscópio não entra dentro da boca, vai lá no estômago, ou no intestino, enfia no reto de um, enfia no reto de outro, e não é estéril. E agora, vocês vão ter que fazer endoscopia? Tem problema? Por que não tem problema? Não esterilizar esses equipamentos? É nojento? Por que não tem problema?
Não, eles são desinfetados, mas por que não precisa ser estéreo? Porque a parte intestinal seria como se fosse limpiar esse Não é sério. porque também não nada. Perfeito, é isso mesmo. Então, os materiais endoscópicos, gente, eles não precisam ser estéreis, porque onde a gente vai enfiar eles, a gente não tá nada. Então, a gente precisa colocar coisa estéril no lugar estéril. Por isso que eu falei pra vocês que o nosso meio interno, cirúrgico, que eu vou quebrar a barreira, nosso sangue, nossa circulação, essa é estéril. Agora, a boca a nossa boca é pior que a boca do cachorro que tá pensando. Tá? Nosso intestino então nem se fala. Então, broncoscopia, endoscopia, colonoscopia é um material que vai entrar no local totalmente contaminado. E por conta disso não precisa ser estéril, basta ser desinfetado, tá bom? E por isso que o óleo da anestesista não é, e por isso que o dedéu não é, e por isso que as máscaras de ângulo não são, entendeu? Então tem que pensar onde é que isso vai ser usado. É estéril? Se eu eventualmente, por exemplo, precisar de usar um endoscópio dentro da cirurgia, acho que vai acontecer uma vez. Aí você vai levar em risco, benefício, o que vale a pena para utilizar. Porque a gente não consegue esterilizar esse material por conta também do tipo de material que ele é desenvolvido, ele não aguenta calor da outro lado, tá? Também tem isso. Mas é principalmente por esse motivo, era eco, né? O eco que falou. E eu vou colocar em locais que não é estéreo. Pra que eu quero achar o estéreo, lugar não é estéreo? Aí é que eu quero que vocês me digam agora. Quais os principais tipos de agentes desinfetantes nós temos? Cloro, mas qual tipo de cloro? É o hipoclorito. Hipoclorito tem em casa? Água sanitária. Mas qual é a porcentagem de água sanitária em casa e no hospital? E, dizendo assim, em casa. Alguém abriria o secamente for não? 4% em casa? De casa? Vocês chegam a conclusão aí, que a dose tá mais forte. 2,5 em casa, no auxiliar, e o dos pais assim. Então, eu dou, tá? É porque ele pode ter com isso, sim, menos, claro, depende do ano que você vai usar. Mas eu queria o mais concentrado, porque esses que vão ser usados, por exemplo, as mangueiras, eu entendo já dessa CNE, eu sou curiosa. Médico não tem problema CNE, normalmente não sabe o que tem que acontece. E nem toda pessoa de enfermagem também não. Então, quem vai trabalhar em CNE se especializando naquilo. E aí eu fiquei, o que vocês usam aqui? O que vocês usam aqui? Eu sou curiosa. E aí elas colocam, por exemplo, o meu material de líquido de laringe, a minha cirurgia não é estéril, quando eu vou fazer endoscópio de laringe, pelo mesmo motivo. Então, eu abro a minha maleta, ela é só desinfectada. Da mesma forma que a laringe, que é as coisas que eu uso. E aí eu pedi pra elas lavarem e fui entrar lá pra ver. Elas têm os tapowerzão com. Aí eu, vocês não tem ácido peracético? Não, a gente não usa ácido peracético aqui, não sei se só o pessoal da endoscopia. Eu, poxa, mas aí como é que eu vou desinfectar? Então elas nos colocaram no detergente enzimático, de molho lá dentro, que é um detergente que além de ter a parte de sabão, ele quebra os tecidos orgânicos através de enzimas. Então, essa é a primeira fase do instrumental cirúrgico. Nossas pinças e tudo, elas são contra lavagem manual, mas antes elas permanecem um tempo dentro de um tanque com detergente enzimático, tá? E aí, a gente tem, por exemplo, umas borrachas, umas mangueiras de borracha, que é de aspirador. Aquele negócio aí tem metros, e passa sangue, catarro, isso tudo que é de ruim pra sair da cirurgia, passa ali por dentro. Aí você imagina, meu Deus, como é que vai limpar isso aqui? Esse material, ela já coloca no colorido. Então, na boa e velha água sanitária. Só que, com certeza, é a mais concentrada que tem. E depois elas também vão lavar, vão botar jato de pressão, mas também vão e vai para o autolado. Esse material vai para um ciclo especial de autolado para borracha, tá? Então, cada material vai para um tipo de uso. Então, hipoclorito. Depois, qual é a função do chão? Qual é a função do chão do hospital? Ninguém viu outro tipo de desinfetante aí de hospital? Não, eu não. Imagina, já é tudo preto. Não. No chão. Quaternário de amônio. Quem viu o quaternário de amônio? Bota aí. Quaternário de amônio. Esse, o quaternário de amônio, alguém vai procurar aí na internet, o quaternário de amônio para ler pra gente bonitinho o que é, porque isso é qual que é isso, você toma, você não vai ter uso paciente. Tá? Depois, álcool 70, gente. Eu mandei o artigo da história do álcool, mandei? Alguém leu? Por que álcool 70 é melhor do que álcool 96? Isso é um dos motivos. Uma concentração de água. Mas por que exatamente? Porque é isso, se ele é 40, se ele é 70, se ele é 96, só muda a concentração de água.
se ele é mais diluído ou não. Mas por que o 70 é melhor que o 96? Um dos motivos é o que a Jussara falou, que o outro, quanto mais concentrado, ele evapora mais rápido. Né? A água torna a molécula dele mais pesada e ele fica mais tempo em contato com a superfície ali da bactéria, do vírus. E como é que o álcool funciona? Como é que ele age sobre as células das bactérias lá? Através de colocação da cápsula do germe lá, tá? Extração da proteína. Não, eu tô falando geral, independente de ser da pele, tá? Por exemplo, pode ser na mesa. O 70 não é melhor que o 96. Por quê? Não, isso eu já falei. Isso é um dos motivos, tem mais motivo. Eu não passei motivo porque ele tem só o 70 igual. Porque ele tem uma diferença de composição vegetativo Mas por que o 70? Por que o 96 não é usado no tal? Você sabe que ele consegue destruir a microbiota? Sim, mas por quê? Por que o 70 e não o 96? Porque Porque você pensa assim, é mais forte, mais concentrado, vai funcionar melhor. Já faz uma esse é a cabeça. Não precisa ser capaz dele. Eu tô falando. É isso que a Jussara falou, porque você precisa de um tempo de ação do negócio. Então, se ele for muito concentrado, ele é mais volátil, mais rápido, vai dar Em tempo. relação à água, a desaproximação. Mas se você tem mais água, É a hidratação mais a permeabilidade do álcool, além do tempo, a permeabilidade, a concentração de 70% melhora a penetração do álcool lá na cápsula, a interação superficial é melhor. Além de demorar mais, permanecer mais tempo, é a concentração ideal de água para fazer com que o álcool haja melhor. A penetração lá da desaturação do tempo das células é melhor. É por isso que esse tempo também, tá? E aí o álcool, na graxa, o álcool tem mais insetos aí, o clorido, o quaternário de amônio, o álcool 70 e o iodo. Iodo, gente, vou colocar aqui. Só que o iodo, ele não é mais utilizado. O iodo existe várias apresentações. A gente tem o iodo só, que é o famoso metiolate das antigas, tá? E aí o iodo tem aquela coloração amber, né? Escura, amarronzada. Então, por conta dessa coloração, imagina a gente limpar tudo com iodo e ficar parecendo aquelas casas que será no chão vermelho. Espera que tudo da casa era vermelha. Então, também por isso, não é utilizado para esse fim de desinfecção de materiais, tá? E o problema do iodo é que você tinha o iodo sozinho. E o iodo sozinho, qual é o problema do iodo sozinho? Emanuel, peraí. Ainda não me... Ué, qual é o problema do iodo, ué? Por que o iodo é tão demonizado? Alguém? Pouca ação de você. Lembra do nome? Por que tá sendo? Pouca ação de você. Ah, não, o iodo é bom. Ele tá dizendo ali que ele é ruim. Ele possui efeito residual, mas efeito residual não é bom? É ótimo. A gente quer efeito residual. Ele é muito, não é só alérgico, ele é tóxico, tá? Mais do que alérgico, ele é tóxico. O iodo na forma pura ali de iodo, tá? E aí, utilizou por muito tempo, porque não tinha o que fazer, o álcool iodado. Né? Então, na minha época de criança, eu ainda lembro muito de álcool iodado. Na minha época, eu sou da geração mais que usava metiolate. Álcool iodado. Era bom, quem disse que não era bom? Só prestava certeza. Só que o álcool iodado era muito tóxico ainda. Não só do ponto de vista alérgico, era tóxico mesmo. E aí inventaram uma molécula que diminuía, e ele dentro de residual dele era pequeno. Ele era muito bom, só que ele era muito volátil. Então o tempo de ação do álcool iodado é menor. E aí inventaram uma molécula para aumentar a estabilidade dele em relação à duração e para diminuir os efeitos tóxicos, que é a polivinilpirrolidona. E aí surgiu o PVPI, polivinilpirrolidona, e outro polivinilpirrolidona, sigam PVPI. E aí a gente tem o PVPI alcoólico, aquoso e degermante. Esse dura tanto quanto a clexidina e não é tóxico. Por que ele não é utilizado? Não, ele não é. Ao iodo? Quantas pessoas você conhece que não pode fazer um efeito tratado porque tem alergia a iodo? Então ele foi demonizado com essa balela aí de quem causa muita alergia. E eu acho que eu conheço mais pacientes que têm alergia a borex ou a luva, a látex, do que a iodo. Então vai ter pessoas que têm alergia a iodo, não vai ter gente que tem alergia a camarão, ao leite. Aí tem mais gente que tem alergia a leite hoje em dia do que eu conheço a iodo, tá? Então é um excelente antisséptico, não causa mais a toxicidade que causava no passado, porque essa molécula melhorou muito. É ótimo, ele é melhor que a clorexidina para muitos germes. Não causa
pronto. Quando você tá na barrigueira, né, que é uma coisa plana, tá vendo ali, o que é ilha? Quando eu vou passando certo isso aqui, e aí eu passei pro lado e deixei uma ilha assim, sem pintar. Ah, isso mesmo, no chão. Então na barriga talvez seja mais fácil. Agora olha só, cheio de curva, cheio de buraco, cheio de não sei o quê. Então é muito fácil você deixar espaços sem ser vistos quando você usa um estético colou, como é a Maria Cedilha, tá? E a outra coisa pra vocês que estão aprendendo. Aí que tipo de certeza que estão fazendo, tá? Pra mim, uma crítica da conversa, porque eu coloco um corante, né? Eu acho que tinha que ter, sim, ainda fosse um corante superficial. E aí as pessoas não usam polidinho por conta do óleo da floresta. Porque acham que é coisa antiga, que é coisa ruim, que fica tudo sujo. Só que se vocês forem ver vídeos de cirurgias americanas, enfim, primeiro mundo, vocês vão ver que as cirurgias cardíacas, que as cirurgias plásticas, vai lá pro Discovery, ver lá pelos locais que quando pintam a cirurgia. Vai ver o dono na CIF lá, qual é a cor que ele usa para pintar os pacientes plásticos, as cirurgias cardíacas, todas as cirurgias outras. Que nos Estados Unidos, que na Europa. Então, para vocês verem como é preconceito nosso, tá? Ao meu ver, é superior. Tá? Só que aqui a gente faz a mágica do lugar. Eu achei agora, ano passado eu trouxe São Paulo para dar aula para vocês, porque eu não consegui achar para comprar aqui. Eu acho que é superior para aprendizado e para a gente mesmo, para a vida, porque a gente vê. Tá? Então, vamos botar ali como desinfecção e outro, mas saiba, não é mais usado. Mas assim, PVP e Flores não é usado para desinfecção pura. Para coisa que eu vou só desinfectar, não usa na prática. Por quê? Porque eu vou desinfectar, gente, tem fora. Até tem, mas tem a flora, que é a lenha nossa, tipo, a gente não tem fora, né? A gente vem na gente e deixa ali um tempo, a nossa flora vai continuar proliferando. Teoricamente, uma mesa, eu venho aqui e passo agente desinfectante. Ela vai continuar proliferando? Porque esses agentes desinfectantes são bons. Só que ele não tem um efeito residual, porque teoricamente um objeto inanimado, a não ser que você vá lá e coloque, a princípio ele não vai desenvolver uma flora. Então, teoricamente não precisa. O álcool é muito bom. Tá? O quaternário e o colorido são muito bons. Tá? E o lembra, a mesa não é o teu objeto de asepsia. O paciente é teu objeto de asepsia. Tá bom? Então, desinfetantes ficam principalmente esses: o colorido, o quaternário de amônio, o álcool 70. Vamos colocar os nossos desinfetantes utilizados lá nos CMM dos materiais. Ácido peracético, peracético. Tem outros, quais mais? O detergente enzimático, o próprio detergente enzimático. Mas tem outro que é para imersão. O óxido de etileno é um gás, né? Formaldeído. Formaldeído. Qual mais? Hã? Eu não sei como isso é utilizado. Tem um monte de coisa, gente, mas a gente acaba contando só nos que são na prática utilizadas. Coloca aí. Desinfetante, não coloca na internet. Utilizado para desinfecção endoscópica. A gente vê quais são as opções. O peracético é o que eu vejo mais, mas tem formaldeído dentro da CMS também usa, mas tem um segundo que é mais utilizado também na endoscópica. Enzimático. Anséptico para material endoscópico. O butaraldeído, é o derivado do formaldeído. Butaraldeído. Butaraldeído. Pronto. Certo? São esses que na prática vocês vão ver. O resto não vem. E para esterilização? O que eu preciso esterilizar primeiro? O que é esterilização? Primeiro, o que é esterilização? Qual é o conceito de esterilização? Vai, fala. Que tipo de organismos podem existir? Os mais existentes são os esporos. Nossa meta é matar esporos, tá? Quais são as formas de alcançar a esterilização? Calma. Quem não falou ainda? Eu quero ir anotando todos vocês. Fala, começa com o Ana, fala quais são as formas de esterilização que a gente tem. É o físico, né, com calor, seco, a estufa, calor de abertura e alto mar, radiações é o raio-gama e os fluidos que são desinfetantes. Radiação da alto mar. Calor seco, calor úmido, radiação, fogo. Dá pra fazer esterilização com fogo? Como é que chama isso? É a tal da figuração. Vocês acham que isso é prático? Isso é usado? Então aquele negócio que a gente vê a galera metendo a agulha no foguinho do isqueiro, funciona? Nada? Nada? Nada. Agora, é algo garantido, é algo padrão
mais adequado. Tá? Então precisa saber que coração existe, que beleza, mas só uma marcada de lados. Químico. Tem ácido aí, químico que esteriliza? Tem. Não são esses que a gente falou, isso só desinfeta. Os químicos que vão esterilizar, eles são muito perigosos. E aí, químico, tem tanto químico líquido de imersão, como químico aerosol. Que como é o nome do jogar o gásinho para esterilizar? Óxido de etileno, mas também tem outros compostos. Mas como é que é o nome do espalhar? Sabia que tem veneno para insetos domiciliares que fazem coleção? Não sabia, também fosse comprar. E pestear a casa. Pega uma pastilhazinha, tá com negócio, aquele negócio de fumaça para jogo de futebol. Tem aquilo ali só com veneno. E a dessa forma também faz o óxido de etileno. Só que será que isso é seguro e prático? Porque para você fazer isso, você tem que ter uma caixa fechada, uma sala fechada, um ambiente controlado, porque muito provavelmente não é bom para você respirar e ter aquele negócio no olho, né? Então, gente, isso não é prático para a gente ter nos nossos hospitais também. Então, isso aqui é utilizado? Só que normalmente é utilizado a nível industrial. Então, os materiais, por exemplo, os fios de sutura são delicados. Então, não dá para autoclavar, vocês vão ver também eles vindos, um pacotinho, paralelo, tudo bonitinho. Muitos materiais delicados. Esses são esterilizados a nível industrial dessas formas, tá? Mas não é algo que a gente vai ver, não é algo prático para ser executado com segurança nos hospitais da CNS, tá bom? Na CNS, a gente vai usar para valer calor úmido, que é a autoclave. Usa estufa. A autoclave é o pente, não vai. Estão usando ainda estufa? Só estufa? Não, aí não. Eu falo assim, e quando me fala que usa só para secar, vai entender que usa, seca e tira daqui para pôr na autoclave. Não, a autoclave tem função de estufa. Mas eu falo assim, estufa só estufa, porque antigamente tinha, né? A manicure tinha só estufazinha. Então forno, é só um forno, tá? Não é mais adequado porque não tem a mesma eficácia que a autoclave. A outra vantagem da autoclave é essa estufa. Tá? Tem. Tempo que vai fazer lá uma comida no forno e faz a mesma comida na panela de pressão. Qual é que é mais rápido? Tá? Então, o efeito da autoclave é o efeito panela de pressão. Ela utiliza temperatura, pressão e umidade e ela consegue chegar em mais altas temperaturas mais rápido, consegue fazer essa desinfecção, essa esterilização mais rápido, tá? Usando às vezes menos energia, ou seja, quando a pressão elevada da umidade, ele não precisa chegar a temperaturas tão altas quanto a estufa precisava, ele tem que ela levar para alcançar o mesmo resultado. Por isso que as estufas foram deixadas de lado, até por motivos econômicos. Porque você tinha que gastar muito, inclusive para alcançar altas temperaturas e perdia muito tempo com aquilo. Mas a autoclave veio superar isso, tá? Então, vamos lá. Estufa, só para escrever, pontuar certinho todas que são utilizadas. Estufa, autoclave, o que mais? Fulguração. A flambagem, que é o que eu estava falando. A fulguração é aquilo é o fumacê. Fulguração é fumacê. Flambagem é que usa o fogo. Oi? Que elas acionam o óxido de etileno, né? Mas existe até em alguns locais as câmeras de óxido de etileno pequenininha, como se fosse um aquário, para ter esse ambiente controlado de óxido de etileno para materiais delicados. Desinfecção, esterilização, esterilizantes, herbicidas, agora, gente, vamos voltar então na degermação e vamos falar dos principais agentes desinfetantes para a degermação. Tem um material que usa plasma de peróxido de hidrogênio. É comum. Para quê? Para degermação? Esterilização em pré-baixa dosagem. Provavelmente é só para industrial. A gente não tem, tá? Deve ter uma coisa que tem ideia. Mas é industrial para tá? Quais são os agentes degermantes, gente? Ansetos e degermantes. Aliás, quais são os ansetos para nossas mãos mais utilizadas? Clorexidina e composto de ouro. Qual o composto de ouro? Pronto, acabou isso.
primeira aula do yoga até a última aula, e vai chegar lá no quarto semestre, e eu vou estar dando isso na conta pra gente andando. E é simples assim. Quais são os excessos disponíveis para as nossas mãos e para o sítio cirúrgico? Álcool 70, gente, é só desinfecção. Aqui eu estou falando para desinfecção cirúrgica. Eu posso passar álcool só 70 e entrar na cirurgia? Não, estou falando de cirurgia. Eu estou falando de você fazer um exame físico no paciente, ou simplesmente trocar de maca, de cama, na passada de medicina. Estou falando de cirurgia. Para você entrar na cirurgia, ou para você desenterrar o teu sítio cirúrgico, só temos dois, olha só temos dois disponíveis na nossa rotina. Tem mais? Tem. Os Estados Unidos tem outro, que é utilizado como corrente de metrô, não lembro o nome, que é o TK, não tem enganado. Mas na nossa realidade, no Brasil, são esses dois. O rosto de clorexidina, eu não quero nem fazer mais uma suspensão. Porque a gente sabe que não precisa mais. Clorexidina, polivinil e cloridona, tá? Isso aqui é como se fosse dipirona. Quantas apresentações de dipirona não existe? Ah, quais são as apresentações de dipirona? Não, a apresentação do primeiro mais genérico, mais fácil, esgoto, comprimido, endodenol. Então, cuidado deve ter mais. É isso é a apresentação, tá? Então, líquida, oral, comprimido, isso é a apresentação. Quais são as apresentações da clorexidina? Quais são as apresentações do PPI? Logo, quantos tracinhos vocês têm disponível? Parece idiota. Eu também acho. Mas eu não fazer isso porque vai pegar o próprio remédio para a gente não tá dando confusão isso aqui ainda na coisa. Vai até a preventiva do aqui. Isso aqui qualquer médico tem que saber. Vai rapidinho. Fica esperando rapidinho. Tá dando trabalho esse rápido. A determinante. Então vamos lá. Temos dois antissépticos para o uso das nossas mãos do paciente. Clorexidina, polivinil e cloridona. Bem, de cada um, nós temos as mesmas apresentações. Aquoso, alcoólico, degermante. PVPI de pouquinho. Aquoso, alcoólico, degermante. PVPI não é álcool dado. Ele é um composto de iodo associado a uma molécula química de chocolatíssima. Ele não é tóxico, ele dura bastante, ele tem um efeito visual, é bom ter efeito visual. É que tem funciona mais tempo, porque a cirurgia não é só 10 minutos, são horas. Então é bom ter efeito visual, tá? Quando eu vou escolher cada uma dessas garrafas? Porque lá tem as garrafas assim. Aí você vai entrar no procedimento, primeiro coisa que você vai perguntar é: você vai falando certo? Fala tudo. Não vai perguntar pra você. Quando que você vai querer usar a clorexidina ou o Covidin, independente de qual seja? Vamos lá. Não, primeiro aqui. Quando eu dou preferência pra um, quando eu dou preferência pra outro? Por quê? Não, é a vez que eu tô falando. Eles falaram que um você põe na mão, o outro você põe no paciente. Tá bom? Quando eu tenho um paciente não tem alergia. Quando ele não tiver alergia, eu faço o quê? Aí faz o Ele tem alergia, é bem lá dentro. Ó, mas fora isso, você não tem alergia. Fica a critério do médico. De fato, fica, mas a gente avisa. Porque assim, se vocês não entenderem o motivo do deixo da vocês só vão reproduzir a cultura que a gente já tem no nosso país, simplesmente acham iodo feio. Por essa é bom, iodo é feio, pronto. Então, tá falando da vantagem do Covidin. É boa essa vantagem? Boa vantagem. O que mais? Só isso? Não, vai ter bem também, não é? Vai depender do lugar do procedimento. Por exemplo, eu posso usar a clorexidina no popular e no homem leve. Tá. Ó, em relação à função de matar a bactéria, quem ganha? O quanto de uma pequena vantagem. Também é boa. Mas quem ganhou, que contigo é ela, tá? Efeito residual, tudo igual? Não? O que é diferente? Eu não sei também não, mas a clorexidina tem efeito igual, né? De 6 ou igual. E é cumulativo esse efeito igual.
paciente, na verdade, é infecção. Por isso que é importante também que você seja o mais rápido possível. Porque independente da coleta aqui na pele, você está com a paciente aberta, tá? Então isso talvez seja até mais importante do que esse episódio, mas beleza, eu não coleta, tá? Mas entenda, quanto tempo a cirurgia passa de 4 horas? Não é tanto assim, tá? Onde eu não posso usar corex, que é o que a colega está falando. Não posso usar corex, a corex é tóxica. Tóxica para olho e ouvido. Sabe quando os otorrinos e oftalmo sabem disso? Vamos ver a cirurgia do oftalmo e a cirurgia do otorrino. O que eles usam? Corex. E eu só descobri isso, e eu sou das pessoas minha área de trabalho, eu só descobri isso dando aula para vocês. Eu usava o corrigir lá em verão porque era do serviço, porque o chefe gostava por conta dessa questão da cultura que a gente vê, mas eu não sabia o porquê também, esse porquê. Então tem esse porquê aqui também. E lá no webinar que eu mandei para vocês, ele responde o pessoal da neurocirurgia a respeito disso. Lá ele responde que é obrigatório para as cirurgias da cabeça do pescoço, e aí todas as especialidades que operam face, ouvido, olho, corex, é tóxico, é odontônica e o tal é tóxico. Não deveria usar ainda e após. Eles não usam após, não é isso, é corex que é causa de tóxico, tá bom? Então não deveria, e muito menos se quer saber disso. Qual é a compensação da PPI? Pessoas que têm alergia a tudo. Recém-nascida. Por quê? Por quê? Porque a sua absorção ela está transmutando. Aí ela pode carregar o hipertrofismo. Vamos falar uma estirotóxica. Tem outro, né? Queimado, ele perdeu a barreira. Tem alergia à corex também? Sim. Ultimamente eu acho que eu tenho tido mais alergia a ela do que eu podia. Alergia por quê? A gente só usa proteína. Então lembre-se, só sabe dizer como alergia de outro. Alergia corex também. E essa alergia de outro, alguém fala isso, eu falo. Não, você conhece, não faz tomografia. Na verdade, eu adoro tomografia. Deixa de fazer tomografia quando eu não pouco, tá? Então alergia, infelizmente, não pode alergia a qualquer coisa. É isso que a gente coloca, acontece, tá? Mas populacionalmente falando, que ela sobrevive, é muito maior na aula prática. Então, por exemplo, vocês vão ver que o benefício é muito melhor você ter a Covidine do que a Covidine, tá? Fica sentido? Fica, mas é temporário, ele sai facilmente do nada, tá? E aí agora em relação às apresentações, cada um de vocês tanto faz, essa é melhor para o negativo. Que tipo de cirurgia então seria melhor para o negativo? Que tipo de cirurgia eu vejo para o negativo? Cirurgia digestivas. Qual mais? Quase todas, né? Infecção urinária, trato urinário, a função do negativo, principalmente o negócio também, digestivo também, na verdade, digestivo tudo, né? Negativo. Todas as cirurgias da contato tem um motivo, mas as que mais tem grande negativo associado, trato urinário e trato digestivo. Então, teoricamente, se é melhor para o negativo, esse seria melhor. E aí, assim, ó, se eu vou botar paciente com Covidine, eu tenho que lavar minha mão com Covidine? Não necessariamente, não tem problema isso, tá? Se eu usar corex no posso usar Covidine no outro? Não tem problema, tá? E aí, quando eu vou fazer a determinação do paciente, o primeiro passo da determinação do paciente, da anestesias do doente, é a determinação. Com esse paciente aqui, tá? A determinação é com esse ou com esse, certo? Tá bonzinho. Mas não. Quando você for lavar suas mãos, qual você vai escolher esses 6 pratinhos? Determinante, certo? Tanto faz dessa vez. Não, peraí, você está falando da sua mão ou da sua mão? Determinação é determinação. Cada vez que você clicar assim, determinação. Ele me perguntou se na primeira cirurgia dele não usa tempo de 5 dias para aula. Não, você vai deixar de novo. Tá? Não, pode. Não, eu fazer todo o processo de novo bonitinho, tá? Do paciente. Do paciente, qual é a primeira substância que eu vou usar? Determinante também. Então, quem faz a determinação do paciente? Quem faz a determinação do doente? Normalmente é o circulante. O cirurgião pode fazer? Pode. O auxiliar pode fazer? Pode. O residente pode fazer? Pode. Mas, de uma forma geral, num serviço onde você não tem residente, que é a maioria do geral, normalmente é o circulante, tá? O instrumentador nesse momento está então já voltando a mesa. Enquanto o
o excesso. E aí agora a gente vai para um passo que a gente chama de pintura, que é fazer anestesia com antirrom, uma tubinha, gás, anestésico e antirrom. Qual substância que eu vou usar para pintura? Não, você se pergunta, tá, gente? Pintura ou anestesia do leite seguro. Qual anestésico eu vou usar? Alcoólico? Arroz? Alcoólico? Olha lá, eu fiz anestesia primeiro, eu fiz a designação com esse. Quando pergunta qual você vai usar, você tem que perguntar o quê? Eu tenho que falar o quê? E cirurgia, né? Não é qualquer, você tem que saber que cirurgia que é. Se eu usei esse e for uma cirurgia de parótida, que é inferior-irregular, primeiro começou errado. Deveria ter sido esse. Então vamos lá, parótida, fácil. Usei esse. E agora, qual que eu uso? A rosa? Por quê? Onde eu não posso usar o álcool? Então, e mais um lugar. Onde eu não posso usar? Como chama coisa que não está íntegra? Como eu chamo a solução de continuidade? Agora você tem que saber o que vem. O termo para medicina você tem que internalizar. Solução de continuidade. O que é isso? Alguém sabe o que é solução de continuidade? Qualquer ferimento. A pele ela cria uma solução, ela cria uma continuidade. A quebra dela chama solução de continuidade. Na verdade, você criou uma continuidade do meio interno do externo, tá? Então, quando você vai falar medicamente para outro colega que há uma lesão, tem uma solução de continuidade. Isso pode ser um ferimento traumático, um ferimento cirúrgico, ou até um ferimento de infecção, uma úlcera infecciosa, ou uma úlcera, um câncer, tá? Qualquer coisa que crie uma contaminação, que coloca o meio interno em contato com o externo, é uma solução de continuidade. Então, quando eu falo de anestesia do paciente, eu não posso usar soluções alcoólicas, onde eu tenho mucosa, perineal, boca, olho, ouvido, últimos óculos e solução de continuidade, tá? Porque você vai causar uma agressão. O álcool não desnatura as proteínas, vai desnaturar a proteína, porque a única química aguenta é extrato da pele. Mucosa não tem extrato. Solução de continuidade também. Não pode usar por isso, porque você quer matar os gestos, mas você acaba causando uma agressão a uma célula de regeneração celular. Por isso que é errado fazer curativo ao final de cirurgia com solução alcoólica. E vocês vão educar isso. Até porque é claro que faz fácil também. Mas se você está lesando a célula, tem que regenerar, não é adequado. Por isso que o curativo pós-operatório imediato é para fazer com soro. Para você não lesar o trocador de fechar aqui bonitinho. Tá bom? Então, solução de continuidade é qualquer experimento que quebra a continuidade da barreira online. Não. Deixa eu falar de anestesia cirúrgica. Eu falei da soro depois que não cirurgia. Tá? Calma, vamos lá. Primeiro, não posso usar isso no olho porque acontece. Então, deixa nessa caixinha. Parótida. Aí a gente vai lá. Aí vai depender do cuidado do cirurgião. Teoricamente, teria que ser o arroz. Porque você está perto do olho, você está perto do ouvido. Só que a cirurgia de parótida é aqui fora. Então, eu às vezes sei e prefiro associar o alcoólico. Mas nesse caso, tem que tomar muito cuidado para não deixar escorrer algo no olho do paciente. Vai acordar uma ceratite ficando no olho e no ouvido também. Tá? A princípio, então, é para usar a alcoólica. Por conta dessa questão de olho e ouvido. Agora a cirurgia é uma laparoscopia exploratória, um trauma abdominal fechado. Qual é o determinante que eu vou escolher? Posso escolher? Depois desse, qual outro set eu vou usar? Alcoólico. Entre esse e esse, qual é o melhor? Por quê? Qual é o melhor em relação ao efeito anestésio, ao macroelétrico? Esse aqui, ele é a só clorexina com água, veículo rápido. Esse aqui é álcool. E o álcool é bom? A gente falou lá que o álcool é bom, que o álcool tem um efeito rápido. Não tem, a gente não falou, mas tem aí no artigo. O álcool, ele age rapidamente. É 25 dias, é o tempo que ele demora para a evaporação. Por isso, gente, pode fazer assim, ó. Você está criando turbilhonamento e acelerando. O álcool excedente, inclusive, para demorar. Então é importante. Vocês vão ver vocês também, ó. Pintou com álcool, pegou compressa, secando. É certo? Não, por quê? É importante aquele período de evaporação do álcool. Porque é exatamente aquele tempo que ele vai evaporar que o álcool está fazendo ação de desevaporação das proteínas. Tá? Por isso que pode também encharcar. Tem gente que faz piscininha em cima do paciente. Tá? Um outro risco relacionado ao anestésico alcoólico. E tem o meu colega, eu não uso alcoólico, que
esperar o trem evaporar. E, inclusive, né, eu tenho outro método. Eu enfio no anestésico, espero o tempo do anestésico, faço consultor, vai com dor na fila, depois eu salto até o chão. Passa, o copo já não faz tempo. O problema é que eu tenho paciente. E aí, assim, na verdade, mesmo que falou isso, pra mim é muito bom. Eu nunca vi ninguém pegar fogo por conta que eu vou de elétrico em cima do. A pessoa vai ter. Pra pegar fogo, gente, tem que fazer uma piscininha e tacar o elétrico assim. Pra mim, na verdade, ele não cumpriu os passos adequados de grande, tá? Entendeu? Então, se você cumpre bonitinho e você tem a opção de usar um alcoólico, porque não tem solução de umidade, porque não é metodologo, não pode parar, o álcool é melhor. Ele tem o efeito adicional do álcool. E por isso existe o alcoólico. Se não só existe o álcool detergente. E esse aqui também, gente, por que ele é detergente? Vocês vão ver paciente que quando a gente vai fazer a anestesia, a gata vem marrom. Especialmente quando trauma, quando São Paulo. O paciente chega, só o olho, o resto é lama, o resto é sabe Deus o quê. Então, mesmo quando o paciente às vezes vem para cirurgias eletivas, muitas vezes idoso não tem um cuidado adequado. A gente faz a dermação, sai preto. Porque a gente não toma banho, sabe Deus não tem, receita, sujeira, nada. Então, às vezes, a gente tem que. O efeito do sabão é importante. Deixa mesmo de lavar para valer mesmo, porque não sabe de onde eu também. Cirurgia com vídeo, eu posso tirar a plantação dentro do bico do paciente, porque você não é do bico, tá? Então, o detergente também é importante por conta do efeito do sabão mesmo, de limpar mecanicamente e tirar a gordura, desgordurar a pele do paciente, tá? Então, é bem legal. Eu posso usar, pular na fase do detergente e usar só a colex alcoólica, por exemplo? Teoricamente, não. Na prática, vocês não veem, eu confesso. Muitas vezes eu faço só alcoólica, não detergente. Quando eu faço isso, cirurgia de tempo, cirurgia de cutâneas especiais, às vezes eu tenho bastante teórica. Mas não é certo. O certo é ter que determinar tudo antes para fazer o passo de anestesia alcoólica e a luz, tá? Só vocês não veem errado, isso daí. Não sei quem foi. Não sei quem foi. Vamos lá, exemplos. A cirurgia é. Vou escolher pessoas. Bruno. Quem é Bruno? Bruno, vamos lá no São Paulo e chegou um colega do lado com dor abdominal, indicado em sector de como você vai fazer esse dele? Qual foi a sua escolha? Hã? Olha! PPPI. Tá, depois. Qual foi? PPPI também. Pra sua mão. Não olha pra mim, não. Olha pra mim. Veja quanto mal. Correto, tá. Quando você pediu o PPPI detergente, tinha. Só que aí a circulante não prestou atenção. Quando você pediu o alcoólico pra fazer anestesia, só tinha correto, doutor. Pode? Hã? Eu tô ouvindo. Pode? Quem discorda dele? Quem é o time? Discorda dele? Não. Não, você tem problema. É melhor, sempre é melhor usar o né? Hã? Você tem problema de derramar um e ficar no outro? Não tem, tá? É de melhor ser isso, a gente usar nessa de mulherada, você usa shampoo. Eu tenho só, se eu usar o shampoo da marca, tem que usar o condicionador de marca. Vai ficar ruim, né? Melhor, mas não há problema, tá? Não tem problema usar um para fazer derramação e o outro para exercício, tá bom? Mas é de bom senso, de bom tom, né? Usar o mesmo. Agora, Cacícia, aí, voltou. Júlia, Júlia, chegou agora num barreado, peneirado, um tiro no tórax da barriga. Você vai degermar? Seria bom. Você vai degermar sim ou não? Sim. Tá. Qual anestésico você quer? Eu vou usar primeiro o Corex detergente. Florex degermante depois. Para lavar e depois o arroz do que ele tá bem. Perfeito. Solução de continuidade. Posso fazer solução degermante? Posso. O alcoólico você não pode. Júlia, né? Sim. Mariana Cruz, não tá? Chegou não? Luana. Agora, vamos fazer o seguinte. Agora vamos fazer uma histerectomia transvaginal. Tem um monte de mioma, tá sangrando horrores, precisa fazer xeré e o útero dela é passível de fazer transvaginal, para não ter incisão, vamos fazer cirurgia transvaginal. Primeira coisa, você vai colocar em qual posição? Hã? Qual aqui? Vendedor?
Sítio cirúrgico, lei cirúrgica sinônimo, tá bom? É uma região que eu vou operar, eu vou determinar. A gente não determina, não tá na mesa. Eu não entendeu, eu vou determinar, eu vi. Não, eu o sítio cirúrgico não tá, você tem que começar a falar. É o que o colega falou, porque, primeiro, tem que lavar com detergente? Tem. Alcoólico não, tá? E por que nesse caso, se eu tiver para escolher, por que eu prefiro o PPI? Primeiro, tem um monte de lugar cheio de entrantes, né? Depois, porque na melhor que o negativo, e aí eu acabei de falar que o genital é líquido negativo, é melhor que o Vividine, determinante por isso. Aí a próxima pergunta, vamos, sei lá, né? Depois você vai ter mais uma coisa? Depois desse determinante? Qual? Morex ou PPI? Você usou o PPI? Qual? PPI é posto. Por quê? Por quê? Porque eu posso, tá? Aí tem que usar posto. Alguém quer jogar arquinho nas partes? Sua? Não, né? Não é legal. Então, é posto por isso, tá? Maria Oliveira. Agora a cirurgia, Mariana, vamos lembrar, o paciente chegou com cinéia, ele tem uma história de ter ficado na UTI por conta de Covid ano passado e começou com o escritor. Precisa de cirúrgica. Cadê Maria? Precisa de traca, tá? E essa traca são muito rápido, e outra, o paciente não é muito rápido, tá? Então, mais um tipo de cirúrgica, porque não adianta ter passar tudo, não vai rolar. Quem você quer para fazer a anestesia do leite cirúrgico? Leiam é a área cirúrgica cirúrgica, tá? Professora, agora eu tô na dúvida, porque eu penso que essa área é muito contaminada e poderia ser um PPI de imante. Porque é meio que aérea, porque se é aérea também é contaminada. Não, mas ó, a princípio vai ficar íntegra. Então, independente da via respiratória, o que vai diminuir aqui a flora é na pele, tá? Não tem como melhorar, tem, por aqui pela anestesia daqui, tá? Mas você pode pensar na flora? Pode, por isso que foi a flora aqui embaixo. Então, se você tá pensando assim, qual é a flora mais comum de garganta? É bactéria, que tipo, né? É bactéria. A gente vai começar a ver depois, normalmente, eu sou cirurgiana, sou expert, isso aqui também não, mas a gente sempre tem que pensar, a gente pensa de uma forma geral para escolher um antibiótico, nessas aqui, tá? Isso aqui é rico na pele, seja onde for. Isso aqui é rico no genital intestino. Isso aqui, intestino e boca, tá? Nossa boca cheia de negócio, é rico dos gases. Então, quando a gente vai escolher antibiótico, a gente pensa na região e pensa nisso. E aqui também. Mas não precisa se pegar isso não, tá? Escolhe um pra cá. Eu vou escolher o PPI, porque eu acho que deve ter próximo região do ouvido, pode ter perigo para identificar. Tá, qual? Determinante. Depois você quer qual? Eu vou na rosa, porque tem um código aqui. Não, tranquilo, eu tô dizendo assim. Então, na código. É alcoólico, é íntegra, alcoólico, tá? Na prática, esse caso não ia adiantar. Esse caso é direto pro alcoólico, não dá tempo, tá? Recentemente a gente fez 2 tracas de na clínica, né? E uma delas nem contém nada. Nem máscara, tá? Porque é emergência, assim, tava parado. Na última, eu joguei o Corex lá na minha frente. Não tem campo, não dá tempo, tá? Então, cirurgia de emergência, deixa eu falar, normalmente cirurgia de temporada de emergência, a gente não muito fácil de degeneração, seria o certo. E aí, nesse caso, especialmente, eu tenho que tentar de preferência do alcoólico, para somar ao efeito do séptimo do alcoólico, tá? E aí, nesse caso, também na minha mão, eu dou uma raspadinha com mais vontade. Não é a função da anestesia, fazer feição, mas nesse caso, a gente dá uma. Chega numa. Quer que fala? Sim. 10 minutos só. Vamos rápido. Tem resolução de atividade. Se já chegaram com muito tempo, quebra da integridade de corrida, se não, é a não, a gente, nesse caso, a gente tá nem aí pra história do negócio. Continua aí,
Ela é igual a praia, mas é a mais comprida de festa. Tem que você tem lá, deixa eu ver. Aqui, ó. Tem flexição. Aqui, ó. Olha o modelo em relação às outras coisas. A mão comprida, pra fazer em casa. Não, gente, assim, olha a oferta. É que quando eu lembro de família, na prática, querem praia tudo igual, então muitas vezes eu comecei o livro igual. Querem coisa, na verdade, Não, é dessa casa do é democrático. O grupo não que não vem, não, eu não vou tirar Não, é só porque ela é como a crale, mas é porque eu é no sentido de ser versátil, tá? Não, todo mundo aprende tudo na prova, vai executar só porque não tem como fazer tudo na prova. Tem muita gente, então não, a vez vai montar, tem como pedir alguma coisa. Como eu já deu um monte de Os livros vão fazer pra você. É exemplo aqui, ó, se o dia tal coisa, precisa de tal pinta. Qual é a beleza dessa beleza? É tem que treinar, tá? Tem que ir. eu tenho contato com isso, só para ter diferença. Olha, eu falei também. Não, mas eu parti do quarto ano. Tem a galera do quarto ano que está se organizando para estar presente. Essas nossas duas. Não, eles são Mas a nossa situação não é as duas próximas semanas. Aí essas 2 semanas a gente está organizando para que no período da aula venha para cá com alguém do quarto ano tem que são os candidatos a Outra questão, a gente não montar tanto, sabe? Agora não. Então a gente pode só falar, mas na outra promoção e nas listas e como pegar, como passar, isso eu preciso comportar. e a pessoa também que pode fazer algo diferente. Qual que é a diferença? Depois eu vou ensinar de novo. É para facilitar a vida de vocês. A reconstrução de projetos no mês próximo vai ser A única coisa é o seguinte, os meninos não tem vocês vão cumprir, né? Os meninos do quarto ano B, de manhã eles não podem, mas eles podem ser sacados. Esse é a Já está todo mundo. esse é o problema sério. Mas não Porque beleza, é só uma gente se vira. precisar falar do quarto ano aqui, eles não conhecem. Quem é isso? O babá lá. Só que a criança que vai fazer uma coisa é bem diferente. Essa parte de explicação é bem de pegar, fazer assim. Eu tenho que explicar. Tem que evaporar? Sim. Evaporar? Evaporou. Não, gente, ó, você passou álcool, pega um pouquinho, tem álcool na bolsa. Passa álcool aqui, espera um segundo. Acabou. Depois que fez, Não, mas é antes, porque eu tinha perguntado antes, depois Não, depois para completar você precisa. Agora, porque tem saltos também que são dados de secundário, um pouco mais caro. E tem auxílio rachado também, rachado. Assim, está escrito que faz sentido pouco, é não nada ali, tem mais aderência que não é. Os dourados e os segmentados, eles são, assim, são marcadores de pinças mais adequadas. As pinças, as tesouras, elas são mais delicadas e, no caso da tesoura, elas têm um suporte mais preciso. E são mais afiados, então elas têm melhor precisão na hora da. Mas que o metal seria o mesmo. Você não viu nada diferenciado sobre o metal? Não, são pesados diferentes. E foi lá, quase não. Alana, o que você viu? Eu vi que você apagou. Tá. Qual foi o que você viu? eu vi que a região está podendo vir todo o presidente. E aí ela deixa a pista mais virtual, sabe? E aí os estudantes desse ponto de reator que estavam dentro, eles têm menor aderência e tensão. E aí eles duram mais tempo. E eles são materialmente dourados. O dourado é dourado sempre por conta da liga metálica. Essa liga a gente chama de vidia, mas é o que sempre.
aquela liga a parede de vídeo, que é mais durável. E aí, claro, quanto mais delicado for o equipamento, de preferência ela vai ter esse fio mais trabalhado, tá? Mas não só porque ela é delicada, ela pode ser delicada de material de cada um. Então, o cabo dourado, obrigatoriamente, é metálico de vídeo. As outras colorações que eu tô aqui falando, emborrachado, tem coloridinho de toda cor, aí é marcação. Elas têm elas são mais gostosas de segurar? Não, dão mais aderência de fato. Mas ela, na verdade, é assim, simplesmente de marcação, porque o doutor tem pinça de tudo que é jeito. E aí, até pra falar, ó, essa caixa do doutor fulano de tal, até pelo dono, sabe? Você pode escrever o nome, mas se você coloca uma cor do cabo, uma visão de cor, o cabo do lado é verde, o outro é rosa. Eu tentei achar isso pra minhas caixas, não consegui, não é fácil de achar quem faz essa personalização. Mas é mais só por conta do ponto de vista de personalização. E aí, o que usa na prática mais fácil? São as fitinhas. Tem as fitinhas para marcação instrumental. A fitinha especial que gruda e aí amarra ela. Aí você vai fazer junção. Então, se fosse negócio de porra de carro, sei lá, NBP, parará. Aí a fulana é NBP o número. Então, bota lá. Minha pinça tem a fitinha preta. Ah, mas aí ela vai fazer a dela. Ah, eu também quero preta. Não, mas preta já tem, só outra cor. Ou então, bota. Não, não é preta com laranja. É simplesmente para marcar as caixas. Porque tem muito instrumental para não bagunçar as coisas, tá? Porém, tem também os instrumentais diferenciados novos, tem todo preto, tem material todo furta-pouco, tem material todo azul, que é as novas ligas. Então, tem uma caixa de tudo de titânio. Então, material ultra leve, e o fio dura uma eternidade, topíssimo da galáxia, só que é caríssimo. Não é a nossa realidade. Eu estou namorando uma, mas é difícil até de achar para comprar, tá? Sem dúvida, a durabilidade, a qualidade é bem superior. Tem agora instrumental de cerâmica, tá? Mas não é fácil de achar. O que é a nossa realidade? Essa questão aí da mídia e o material cirúrgico, o aço cirúrgico comum, que ela aumenta a durabilidade do fio da área de trabalho só. Certo? O que é a outra dúvida que alguém tinha me perguntar, que eu falei que a gente ia esperar? É isso. Aí a coisa também. Tinha falado Por que eu uso o termo pintar? Vocês vão falar, me ver falando pintar, professora, né? Você dizia, mas a gente também usa o termo de pintar. Primeiro porque parece que está pintando também, né? Quando você pega o chimon com a sua gás montada, vou pintar, parece que está pintando. Mas é porque como antes só tinha a solução de iodo, e era o álcool iodado, inclusive, e o álcool, a tintura, tem esse nome também, tintura de iodo. Acabou, pegou o termo pintar para o passo de fazer antisepsia, ainda que não seja mais iodo. E ainda que ficou. Então a gente pode falar, vai pintar. O pintar é fazer antisepsia com esse passo de gás, chegou aquosa ou óleo, tá? Mas surgiu da história do iodo, no passado. Eu queria agora que a gente falasse um pouquinho a respeito de o que acontece na esterilização das estufas, que temperatura que chega, mais ou menos quanto tempo eu tenho que fazer os materiais lá dentro da estufa para ela ser considerada estéril. Alguém de preferência não falou ainda, quer se candidatar? Quais são o tempo? Vinícius, fala isso. O que acontece na esterilização da estufa? Antes disso, deixa eu só fazer uma coisa pra vocês. Eu quero que vocês anotem ali. Ver vídeos no YouTube de TNE, de esterilização. Aí ela vai fazer pressão da enfermagem, tem vários vídeos institucionais que vão passear com vocês o tempo de CNE topíssimas, que vão mostrar como é o processo, desde quando chega na CNE, como que eles são processados e até ele voltar para o seu ciclo de ser utilizado de novo, tá? Então vejo aí, vai ter diversos, vão pro YouTube dar uma olhadinha nisso. Aí um dia, quando vocês estiverem dentro de qualquer centro cirúrgico aqui, tem a prioridade, vocês podem participar da CNE, olhar, ver como é que funciona, são deixados no outro, até porque é tão raro repetir quando alguém fala, tá? Então vai, assim, rapidinho. Então, instrumental sujo, pinças abertas, vão pra dentro da caixa. Tudo sujo de sangue, aí ela pega aquela caixa, bota no carrinho pra levar pra CNE. Chegou na CNE, tem um corredor, uma janela que só recebe material sujo, tá? Desse material sujo vai para a sala de limpeza mecânica, que é a primeira providência. Vai primeiro ser imerso, agora fiquei na dúvida, se ele vai primeiro pro enzimático ou se ele vai primeiro pra lavagem mecânica de torneira. Enzimático. Vai primeiro enzimático? Pronto, então vai primeiro de molho pro tanque de enzimático. Ficar de molho porque os sangue seco, já tentaram tirar sangue seco de alguma coisa, o bicho gruda que não sai com nada. Então primeiro ele tem que desincrustar as sujeiras grosseiras do instrumental, que às vezes já tá até ressecado. Então ele fica de molho ali, aquele período, não é detergente enzimático. Depois a moça que vai fazer isso, a pessoa que vai fazer isso, se paramenta, né, porque vai ter respingo, tipo coisa contaminada. Então ela tem essa próprios para isso, e ela vai para um tanque fazer escovação manual do material para tirar, de fato, todos os resíduos com detergente e água corrente. Alguns vídeos que vocês forem ver, não tem mais essa etapa manual. Já é, nem a gente tem que lavar a louça em casa no manual, tem a lavadora de louça, o instrumental cirúrgico também vai ter nos hospitais que acontece. A nossa realidade é a fulana lá, escovando para valer, tá bom? Depois que lavou, vai ser secado, checado, uma pessoa teoricamente uma lupa, vendo, a cremalheira está cremalhando, está firmando,
ir para dentro da autoclave, tá? Esse é o processo, isso eu quero que vocês vejam vários vídeos, não vejam só, vejam dos topíssimos, mas tentem ver de um que não é tão topíssimo, que é o que vai ser o nosso, tá? Aí me fala quem tem aí, de fato, depois eu quero dentro da estufa. Deveria ter um Severino dentro da CME, e lá no Salvador tem engenharia médica, eu acho. Tem um cara especializado só em equipamento médico. Deu ela no carrinho da anestesia, já não falando, é pra ter uma pessoa especializada, deve ter na CME, só para experimentar um cara que só mola o negócio, que aperta lá, que lubrifica, e lubrifica, deve ter um desengripante específico para. Não sabe, mas aí não tem problema, mas tem que ser alguém médico, algum óleo lubrificante, que em contato com o paciente, não vai exagerar também, é só para voltar a funcionar, e deixe vai estar estéreo, e que seja médico em contato com o organismo. Sim, aí, desculpa, fale pra mim. Então, essa visualização de cada você, aí esse processo de pode chegar aproximadamente 160 graus, por 2 horas, porque a conversação de você está com o processo de visualização. Aí chegou uma urgência, 2 horas, né? 120 minutos, tá lá. 110 minutos. Não abre lá, a gente precisa. Pode? Não pode, gente. Tem que ser cumprido isso à risca. Se parar o processo antes, jogou todo o trabalho fora. Tem que começar do zero e contar 2 horas de novo. Não pode. Aqui, ou é 880. Ou faz bem feito, ou não faz. Ou tá estéreo ou tá. Não tem nem termo aqui, tá? E aí, lembra das estufas da manicure? Tu acha mesmo que aquele forninho da manicure vai chegar a 160, 170 graus, vedado, lacrado, não vai perder calor, e ela vai deixar lacradinho 2 horas cumprindo e vai dar estéreo? Existe trabalho aqui na nossa região, acho que foi do Bobulano, que fez na época, eu acho que ele me falou isso quando eu era aluna dele, falando da incidência de hepatite C nas manicures da cidade. Isso na época, é um trabalho antigo, né? As coisas mudaram bastante nos últimos anos. Nem bacia, tem mais, né? Antigamente era botar o pé de molho da bacia para fazer uma e a incidência de hepatite C era alta por isso, porque elas também se contaminavam, porque era rotina. Esse negócio de cada um ter seu medicamento, seu sangue mental, era muito novo, culturalmente falando, por conta disso. Das doenças infecto-contagiosas, né? Hepatite B, hepatite C, tá? Porque aquilo ali não dá conta. E fora a manicure, o próprio esmalte é um outro problema. Então a gente pensa no instrumental metálico, mas o esmalte que a gente utiliza em várias unhas que tiveram contato, solução de lubrificante ali também. Então o esmalte pode ser um vetor. E o pessoal também da depilação. Às vezes os meninos não sabem, mas o pote de cera da depilação é um botão só. E aí a mulher vai lá na espátulazinha, aí ela pega a mesma espátulazinha, então ela usou a outra espátulazinha na outra fulana, mas a espátulazinha suja que ela pegou da fulana pra eles tem a mesma. Tá? Então tem várias coisas na nossa rotina que a gente faz errado, sobe e fica bem pra fazer isso. Tá? Estufa, tá? Então, quem quer falar sobre o autoclave? Pra ganhar uma palestra de gente. Autoclave, como é que funciona? Temperatura de pressão. Quem tá falando? Calma, Mariela. Vai lá, fala autoclave. A autoclave fica durante 40 minutos ligada, a temperatura de 120 graus para 120 graus. E ela usa o quê? Pressão. Calor é panela de pressão. Tem que pensar em autoclave com panela de pressão. Ela vai. A temperatura foi menor, né? E o tempo foi menor. Como pode você fazer a mesma coisa em tão pouco tempo? Pressão e temperatura explica isso. Então é mais econômico, você não precisa aumentar grandes temperaturas, deve diminuir o tempo para menos da metade, com a mesma eficácia, usando temperatura e pressão. E por isso, lembra das caixas furadinhas? Para que a umidade penetre bem, a temperatura e a umidade penetre bem, temperatura não é temperatura transmite, né? Mas para que a umidade penetre, é obrigatório que haja aquelas caixinhas muito perfuradas. Tá? Mais uma coisa? Só isso? Não tem a pessoa de emergência, né? Pode. Isso aí seria um padrão. Você pode, por exemplo, e aí assim, quanto melhor a autoclave, melhor a pressão que ela chega. E o problema é isso, não? Por emergência, pode ser até 2 mil. Exatamente. 2 graus e Pois é, 1.400 litros é muita coisa. Não é qualquer autoclave que vai chegar nisso, não. Então você tem que ter uma autoclave boa para fazer ciclos rápidos. Mas mesmo se você tiver uma autoclave rápida, esses ciclos rápidos são de emergência, não são adequados para fazer isso de rotina, tá? Mas é possível. Então, Ela tá na desculpa, não pode tirar, né? autoclave também não. Então, mas aí seria uma alternativa. Isso. Mas a autoclave também não pode tirar antes, tá? E uma outra coisa é que a temperatura, você diminui a temperatura, você derrama menos os suplementares. Né? Então ela também é superior nesse sentido. Professor, não é essa temperatura não, 1.400. Não, é a pressão. A pressão,
normalmente usa essas coisas de emergência intermitente. Por exemplo, eu só tenho uma caixa de instrumental diferente, às vezes é a caixa de cirurgião e cai no chão. Contaminou, não dá para continuar a cirurgia sem essa instrumental. São para essas exceções. Não é para ser utilizado isso como rotina, tá? Não é mesmo. Alguma coisa mais? Quanto tempo dura mesmo a esterilização tradicional da autoclave? Não, quanto dura de... Lembra que eu falei que tem material estéril que sequer, tem CNF sequer fica no hospital, que tem empresa terceirizada? Então, eles levam esses pacotes para ser armazenado em algum lugar. Então, não adianta estar armazenado lá 30 dias, um mês. Vai estéril, quanto tempo? Uma semana. Então, esse material estéril cirúrgico, ele dura 7 ou 8 dias, tá? 8 dias. Mais que isso, mesmo que não precisa ser lavado tudo de novo, não, só precisa ser auto-lavado de novo, tá bom? E aí tem que trocar as coisas de fora de novo, tá? Então, às vezes, por exemplo, eu preciso impressar no luminal um material que não tem óleo básico, uma serra, uma coisa que eles quase não usam. Fica mais empacotadinho e sério. Só que quando eu vou usar, agora eu não tenho, ela voltou a minha vez de procedência porque eu tenho que botar no ciclo da máquina de novo no dia anterior. Por conta disso, porque já venceu a esterilização, tá? Diferente é da esterilização industrial. Porque imagina, tudo que é industrial, os fios, por exemplo, fio é sério? Os fios cirúrgicos são sérios? Mas ele foi esterilizado no autoclave? Foi outro método, tá? Só que aí já pensou se ele durasse 7 dias? Isso é igual o leite das antigas ainda, né? Não ia dar conta. Então, a esterilização deles é diferenciada para durar mais tempo, mas até ela tem qualidade, tá? Por conta disso. Então, é importante também ver aluno, o também sério. Quanto tempo dura? Tem que olhar a qualidade. Se tá dentro do prazo, porque senão não está. E tem uma coisa também que compromete o tempo de validade, é como se foi armazenado. Eventualmente, lá no básico, com bastante frequência, as luvas se rasgam muito facilmente. A gente se queima através do bisturi, significa que tem microfluido na luva, e às vezes a marca da luva até boa, porque provavelmente foi armazenado no calor do controle. E aí você acaba perdendo a durabilidade do material também, até disso, tá? Tem que armazenar o material em locais adequados. Tem sala de centro cirúrgico que não pode ficar ar-condicionado por conta dos equipamentos que estão. Por exemplo, tomografia, ressonância, pessoal da radiologia, laboratório, ar-condicionado torando o tempo todo. Não pode baixar de tantos graus, porque senão você estraga o equipamento. Porque o equipamento não pode ser desligado, não tem como, porque senão você estraga ele, tá? Na radiologia, no laboratório, tem bastante disso. O que mais aqui? Bioindicador, que é isso? É o método que usa para ver se o processo de esterilização preventivo. Aí você, aí como é bioindicador, ele usa, por exemplo, a fitinha exposta com bactéria dentro, vem uma certificador. Se ela tipo, faz um produto como está morta, isso significa que é um temperatura preventivo e que a esterilização não foi eficaz. Esse é o bioindicador, né? Esse normalmente vai com um frasquinho ou vai com uma coisa assim, ou vai até um caldo, né? Eles botam como se fosse uns tubezinhos que vem como se fosse a placa PET que já está matéria dentro e coloca as caixas aqui e coloca o troço do lado. Para sofrer o mesmo processo que a caixa. E daí ele prega e manda para a cultura. Cresceu o bicho? Não está eficaz. Não cresceu nada? Tá legal? Isso seria uma forma. Normalmente é a forma que é dentro da CMR autoclave. Mas dentro das caixas cirúrgicas também tem indicadores, só que não são bioindicadores, normalmente são indicadores químicos. Que é igual a vacina. Como é que sabe se a vacina tá bom? Vai lá na fitinha, vê se o reagente chegou no pH tal. Toda a caixa cirúrgica que vocês forem ali, material estéril, os cantos, vai vir com um negócio de metal assim. Aquilo que é o indicador químico se o troço tá estéril. Então o pessoal deve mais checar para ver se tá ok. E eventualmente não vai reagir, só que ninguém nem presta atenção naquilo ali. Era para a função da circulante pegar aquilo ali e checar. E até documentar, ó. Ok, reagente. Eu vi que quando vai para eles passam cílios, né? Fechando. E aí essas cílios, quando foi conversa, ela fica queimadinha. Aquilo que foi boa, ele não foi Aquelas fitas que não tinha lá. Elas ficam riscadas, parecendo que fica riscada a mão. Tem uma que fica bem queimada, né? Fica assim. Bom, é um outro indicador de que cumpriu a temperatura. Ela deve fazer essa reação apenas quando chega na temperatura X. Tá? E a outra coisa dela, elas ficam riscadinhas tudo assim, ó. É uma coisa boa porque se você violar, não tem como voltar. Pra você ver, nem quando chega o pacote agora, depois do iFood, depois da pandemia, é outro nível, né? A embalagem. Não tem como a criatura abrir os quilos dentro voltar, porque o povo pegou 50 pontos. É a mesma função também. É um indicador químico, então. Ele provavelmente é um térmico, né? Agora se ele usa um agente químico pra fazer aquela reação, não sei. Então a gente já falou como é que é feito a desinfecção e por que é desinfecção e por que substância dos endoscópios. A superação endoscópios como um todo, né? É feito lavagem com detergente enzimático também e depois ele é colocado dentro de substâncias químicas para desinfecção, principalmente a superação ou
correr os equipamentos com o passar do tempo, e eu deixo o meu equipamento lá dentro por 10 minutos de relógio. Não menos, porque senão eu não cumpri o tempo necessário. Não mais, porque senão vai correr o equipamento com o passar do tempo. Submerso, deixei mergulhado lá dentro. Depois eu tiro, enxago com água normal para tirar o excesso do ácido, tanto para que vai entrar em contato com a pessoa, quanto para ficar correndo o nosso, né? Selado com água corrente mesmo. E certo. Tira o excesso com água corrente certo. Aquele ácido peracético daquele Tupperware, ele tem a durabilidade de 30 dias. Se eu não sei se eu uso muito, talvez 30 dias não seja. Se não, no máximo 30 dias, tem que desfregar ele e colocar um novo, tá? É assim que é feito. E o cultural é a mesma coisa, só não sei o tempo que ele precisa, tá? Mas normalmente é 10, 15 minutos de imersão após lavagem. E por isso, pessoal, material endoscópico tem que ser lavado imediatamente após o uso, para não ressecar. Quanto mais tempo você deixar ressecar as secreções no material, mais difícil vai ser de tirar. Ela forma aquela camada lá, aquela crosta de biofilme, que é mais difícil. Por isso tem que ir direto para lavagem ácida. Eu queria achar o do chão só, pra gente ter um pouquinho os quaternários de amônio. Alguém viu alguma coisa do quaternário de amônio? Um pouquinho? E usa o chão musical? Alguém tem algum derivado do quaternário de amônio em casa? Alguém sabe? Deixa eu lembrar o que. O que é o isoforme, gente? Ativo, tensoativo, catiônico, sequestrante, alcalinizante, conservante, com fragrância e veículo. Componente ativo: 0,45% de cloreto de benzil de metil amônio, cloreto de dimetil amônio. Ele é um quaternário de amônio, tá? Então quem tem isoforme em casa, tem quaternário de amônio em casa, só que numa concentração de 0,45, tá? Isso a gente usa para lavar roupa. O ideal é que tivesse isoforme em casa para lavar jaleco, para lavar o sapato quando chegar no hospital. E aí tem ele para roupa e tem ele para usar quando usar no chão, usar para fazer essas coisas em casa, tá bom? E ele é um derivado, é um exemplo, mas no uso hospitalar, no chão do hospital, com certeza é muito mais concentrado. Por isso eu acho a concentração aqui. Para quaternário e amônio para uso hospitalar. Quaternário de amônio. Gramas, 5%. Então é 0,45 de casa, esse aqui é 10 vezes mais potente. É o que é usado no chão do hospital, por isso que as meninas o pessoal da limpeza hospitalar, eles têm uma capacitação diferenciada para tratar, não é qualquer menina da limpeza, elas têm um curso específico para tratamento de hospitalar. E por isso que elas têm que andar de bota, de galocha, de luva até aqui, de luvinha, e muitas vezes até de máscara, não quando Covid, mas por conta da inovação desse material também. Tá? O outro artigo que a gente vai parar por aqui, porque vocês já estão morrendo aí, que eu quero que vocês leiam para a próxima aula, e provavelmente quem falou hoje não descanse, mas de preferência eu vou chamar quem não foi chamado hoje. Tá? Então, por favor, se atentem, porque isso aqui é novo. Eu quero que a gente comece da aula que vem com esse artigo de infecção e cirurgia do Ribeirão. Infecção e cirurgia do Ribeirão. Vocês têm ele aqui. É um artigo que vai falar para vocês quais são as incidências de infecção relacionada à cirurgia, o que é CCH, o que é uma cirurgia limpa, contaminada, totalmente contaminada, e já é para você ter livre para outro. Antibiótico de vazia, o que é, o que eu faço, o que é sepsis, o que é sepsis grave. Isso é uma introdução. Junto com esses tem que vir esses manualzinhos de infecções atuais, o manualzinho de prevenção de infecção leve, certo? Não dá tanto fácil, tá? Tem artigo aí, ó, falando sobre a eficácia da degerminação ou não, que aí é o seguinte, a gente vai aprender na prática a degerminar a mão, falando da clorexidina, falando do benefício de degerminar a mão da equipe. Mas saiba, no mundo civilizado,
não, não deixem mãos mais as mãos. Tá? Até tem a opção, como sempre tem nos dinossauros da medicina, que tem tudo que é novidade, tem resistência. Tudo. Então ainda tem muita gente que é resistente. Mas os protocolos atuais, a gente agora usa o mindset porque a gente não deseja mais as mãos. No jornal, seca um papel, e a gente vai ter um outro procedimento para utilizar esse novo mindset. Qual é o benefício dele? Eu tirei a água, a gente não consegue ver a qualidade da água do sal. Trabalhava desde o sal vapor mais lento, barriguinha ainda lá no mar. A gente foi proibido nessa mesa do lado do computador do Vinícius. simplesmente lavar a mão e entrar. A gente tinha que fazer um novo enxágue com álcool, com a substância sólida ou com álcool 70, porque a água do base era completamente contaminada. Então, gente, não adianta fazer tudo isso aqui e enxaguar. Tanto vocês vão poder estar comigo na prática, vocês vão ver que eu não enxago. Eu deixo o resto de detergente de propósito por conta disso. Porque a gente sabe que aquela água não é bacana, tá? E aí eles tiraram isso. Porque vocês botam uma solução lá e vai secar. Então agora não tem mais compressinha, não tem mais espaço de secar, então vai ter que aprender a lavar a mão bonitinho. Inclusive eu ensino, porque, por exemplo, quando eu fiz desenho de Londrina, lá em Londrina, em 2013, já não tinha escovinha pra lavar a mão. Tá errado? Primeira vez que eu cheguei lá, me senti pelado. Não sabia mesmo. Porque a gente tem a forma de lavar, e por que ela não tinha? Porque é tão eficaz quando você tira, quando você escova as suas mãos, você cria atrito, você causa microlesões na sua pele. Outra coisa que a gente vai ter que falar no próximo, quando a Valéria falou sobre banho, toma banho ainda ou não? E lá no próprio Binar também tem umas coisinhas assim, toma banho ainda ou não? Se toma, quanto tempo é? Porque 2 horas na hora que você toma banho, você começa a se solta, principalmente piscando, até muito mais. Ou seja, você aumenta, na verdade, o risco de contaminação 2 horas depois do banho. Então, se você toma banho na cirurgia, teria que ser pelo menos 2 horas antes. E era muito comum a gente ver os pacientes chegarem de cabelo molhado, porque mandaram ele tomar banho às 6 e às 7. Então, na verdade, você piorava, aumentava o risco de infecção por conta da descamação da pele. Então, imagina isso na frente também. Imagina que você faz isso vários procedimentos. E você faz isso sem simplesmente lembrando, né? Que é cirurgião que trabalha no centro cirúrgico. Então isso aumenta, inclusive, o risco de dermatite, de contato ao produto, à luva, ao talco. Então eu nunca tive alergia pra nada na minha vida. Quando eu me tornei em cirurgia, eu desenvolvi alergia ao talco da luva. Por 6 meses. Por quê? Eu estimulei o contato demais. Provavelmente, eu nem tinha escovinha, mas eu tenho certeza que a escovinha vai aumentar o risco de dermatite de contato por conta do próprio que ela causa, tá? Então hoje, saibam que mais um motivo para justificar que não é obrigatório, muito menos que a seda embaixo, eu sei que a princesa vai ter, tá bom? Por favor, leia mesmo esse conteúdo, porque a gente vai ficar mais apertado, vai ter viagem, infelizmente. E a gente vai correr atrás, não sei se vocês têm em casa, estou falando mensagem para vocês, leram, tá vendo? E aí a gente tem que combinar para ir fazer as práticas com os meninos que ainda não têm os horários. Eu queria que fosse o horário da aula, mas eu estou achando que talvez seja difícil. Então, preciso que você me faça o horário que vocês podem, ou para a gente combinar com os alunos que vão. Tá. Ou uma dúvida? Alguém que não está com Vai todo mundo pra puta que pariu, cara. Tem 19, vai tomar no cu. Mano, você tem que fazer essa nova.